Vale a pena comprar um carro híbrido no Brasil hoje, em 2020? Assista esse vídeo até o final e descubra se realmente vale a pena. Primeiramente, para nossa avaliação, tomar como base o custo de manutenção de um carro híbrido no Brasil, fazendo um levantamento de preço a partir de um Toyota Prius, já que é um carro que vendeu no mercado brasileiro há bastante tempo, então serve como referência de um carro híbrido vendido no Brasil há algum tempo. Começando por algumas peças básicas da manutenção do mesmo, como por exemplo pastilha, disco, bobina de ignição, vela e até mesmo coisas um pouco mais difíceis de estragar e dar defeito, como por exemplo bico injetor. Mas todo esse levantamento visando a efetivamente se compensa ou não a utilização desse tipo de carro no Brasil. Começando então pela avaliação da parte de pastilhas do carro. As pastilhas dianteiras do Toyota Prius, elas custam R$ 279,00 o jogo dianteiro. O jogo traseiro, ele sai a R$ 235,00 o jogo de pastilhas traseiro. Já o disco dianteiro do Toyota Prius, ele sai a R$ 435,00. E o par de discos traseiro, ele sai a R$ 466,00. Até aí, pelo nível do carro, pelo tipo do carro, realmente está dentro do que é especificado e do que realmente é o preço de mercado desse tipo de carro. Agora vamos para outros itens, como por exemplo o filtro de ar. O filtro de ar sai a R$ 120,00, também está dentro do preço de mercado. Filtro de ar-condicionado, R$ 80,00, também é a média mesmo dos valores. Já as velas do caso do Toyota Prius são Iridium, assim como o Corolla também usa velas Iridium. Então o jogo de vela sai a R$ 255,00. A bobina de ignição são 4 bobinas, caso necessite a troca, não costuma dar problema nesse tipo de bobina, mas o valor dela sai a R$ 181,00 cada uma das bobinas. O jogo das 4 bobinas a R$ 724,00. Já os bico injetores, que no Corolla costuma ter mais problema com relação ao bico injetor, mas geralmente os Corollas de 9ª ou 10ª geração. Já esses Corollas da 11ª geração e principalmente agora da 12ª geração já não tem tantos problemas assim, mas eventualmente pode ter algum problema com relação a isso devido à dificuldade da qualidade do nosso combustível no Brasil. Então sai a R$ 584 o jogo de 4 bicos injetores. Então é um pacote básico de manutenção aí que pode acontecer, a maioria desses itens não costuma dar problema, com bobina e bico injetor dificilmente você vai trocar. O mais frequente mesmo vai ser pastilha, filtros de forma geral e as velas de ignição, que é o mais normal de trocar, saindo um custo total de R$ 3.178,00. Então, pelo nível do carro, pelo porte do carro, realmente está dentro do preço de mercado. Um outro detalhe que eu chamo a atenção aí com relação ao Prius é o preço do seguro. O preço do seguro dele até me surpreendeu, é um seguro tem um preço razoavelmente bom, que sai em média, porque depende muito de classe de bônus, região do Brasil, perfil, então o preço seguro é até complicado falar porque varia muito, mas em média R$ 2.800. E se considerar, por exemplo, um Corolla híbrido, 0 km, tanto o Prius quanto o Corolla híbrido, ele sairia também a mais ou menos a mesma faixa. O Corolla um pouquinho mais alto, R$ 2.900. A curiosidade aí é que no caso do Corolla híbrido, o preço do seguro dele é mais barato, muitas vezes, do que o preço do Corolla normal. Isso porque o Corolla híbrido ele tem alguns sistemas de ativos de segurança, como a frenagem autônoma e outros sistemas, que dificultam a possibilidade de se envolver em um acidente. E isso as seguradoras veem como um ponto bem positivo e por isso o preço do seguro dele é um pouco mais baixo. Então, levando em consideração isso, com relação à manutenção, um carro híbrido, ela não tem valor muito mais alto do que um carro normal a combustão. Até um detalhe que o motor a combustão do carro híbrido, ele tende a funcionar menos, Você vai usar muito mais o motor elétrico, principalmente em trânsito urbano.
Então, alguns itens de desgaste num carro convencional a combustão, como por exemplo as próprias velas, bobinas de ignição, como eu citei aqui, isso tende a ter uma vida maior, uma vida útil maior num carro híbrido do que num carro a combustão. Então esse é um ponto positivo, né, para o carro híbrido com relação ao custo de manutenção. Você deve estar perguntando aí, mas e a bateria? Que é o principal item que muita gente reclama e fala que não compensa devido ao alto custo de troca de bateria. Eu acredito que não deve se preocupar. Tanto seja o Prius ou um Corolla, você não deve preocupar porque a Toyota dá 8 anos de garantia na bateria desses carros. Então, com 8 anos de garantia, dificilmente você vai ter um custo de manutenção nessa parte do carro. Se tiver qualquer problema, a garantia vai cobrir. Agora, o problema maior vai ser em carros com mais de 8 anos de uso. Aí, nesses carros, realmente tem um custo maior. E nesse caso, o valor da bateria é de R$10.000. Mas tem o custo de mão de obra, que muita gente não contabiliza. Muita gente considera R$10.000 um valor até relativamente alto, claro, para um item apenas, né, na bateria, mas o custo de manutenção ele é um pouco elevado também, devido ao fato de ter uma necessidade de um conhecimento técnico para a troca dessa bateria. Até mesmo a Quatro Rodas, quando desmontou o Toyota Prius, que eles fizeram um teste de longa duração de 60.000 quilômetros, o Fábio Fukuda, que é o que normalmente faz esse desmonte para quatro rodas, teve que fazer um curso na própria Toyota para saber desmontar essa bateria. E por quê? Existem 3 problemas na troca da bateria. Um é o risco de danificar a parte eletrônica do carro, que é um risco sério e pode causar grandes prejuízos. O segundo é do próprio carro pegar fogo devido a uma forma de desligar errada. E o terceiro é a pessoa que está fazendo essa troca pode poder morrer eletrocutada devido ao fato da bateria ser de alta potência. Então existe um procedimento que é um treinamento específico para a retirada dessa bateria. Não pode ser feito em qualquer lugar. E também tem uma série de protocolos também com relação ao descarte dela. Então, tudo isso leva que o custo de mão de obra possa chegar até a R$10.000, que é o mesmo valor da bateria. Então, a troca da bateria com a mão de obra, em algumas concessionárias da própria Toyota, chega a R$20.000. Mas existe alguns casos que, igual eu falei, varia de região, varia também de algumas assistências também especializadas, mas que não é a rede autorizada, que pode efetuar essa troca aí na faixa dos 15 mil. Mas prepare-se para um gasto nesse nível. Mas quem compra o carro seminovo não tem essa preocupação, somente quem está com o carro aí com mais de 8 anos de uso deve se preocupar com relação a esse ponto. E ao meu ver, a questão de desvalorização também de um carro híbrido no Brasil, ele não tende a ser tão alto assim. Muita gente cita, tem vídeos aqui no YouTube falando da alta desvalorização do Prius. O Prius ele não tem uma desvalorização alta só por ele ser híbrido, ele tem uma desvalorização alta pelo fato de ele ter um carro que não teve uma boa aceitação devido ao design dele no mercado nacional. Já o Corolla híbrido e até a RAV4 híbrida também que a Toyota vende no Brasil, por ser carros que têm uma melhor aceitação do público com relação ao seu design, acredito que a desvalorização deve ser menor. Mas é claro que como existe um custo de manutenção aí na parte da bateria tudo, a desvalorização tende sim a ser um pouco maior do que o carro a combustão normal. Isso infelizmente acontece. Com relação ao Fusion, também que tem uma versão híbrida que foi vendida no Brasil, hoje não é mais vendida, ela teve uma desvalorização alta justamente por esse ponto. O carro não é mais oferecido pela montadora no Brasil, o que dificulta a manutenção desses carros que estão rodando aqui. E o índice de nacionalização do Fusion é muito baixo. Então ele tem um custo de manutenção por utilizar peças importadas muito alto. No caso do Corolla, ele tem um índice de nacionalização um pouco mais alto. Então o custo de manutenção é um pouco mais barato. Lembrando que o Corolla híbrido ele usa praticamente o mesmo conjunto mecânico do Toyota Prius. Então só isso já reduz muito o custo de manutenção dele, já que é um carro que está no mercado aí há muito tempo. Tem alguns acertos no Corolla que no Prius não tem, principalmente a parte de frenagem do carro e a parte de que o novo Corolla agora ele é um carro flex e o Prius era só a gasolina, uma diferenciação com relação aos valores, mas nada que seja muito alto. Então, ao meu ver,
com relação ao custo de manutenção, é relativamente parecido o preço do Corolla com relação ao híbrido. É claro que vai ter diferenças quando você levar em conta com relação ao Corolla a combustão. Mas o objetivo principal desse vídeo é se realmente vale a pena ter um carro híbrido no Brasil. Levando em consideração os países que estão mais evoluídos com relação a essas tecnologias do que no Brasil, por exemplo, a Europa, que já tem uma aceitação muito grande, já tem muitos desses carros rodando lá compensa muito mais que aqui. Devido à isenção fiscal que o governo dá para esse tipo de carro, que no Brasil não existe, e principalmente pelo fato de ter maior volume de carros rodando na rua, o custo de manutenção desses carros lá é mais barato que aqui. Então, no Brasil ainda está um pouco longe de chegar ao ponto ideal com relação a esses carros híbridos, principalmente a baixa produtividade e a baixa venda, e a falta de isenção de fiscais por parte do governo. O carro, em alguns estados, tem algumas isenções com relação a IPVA, ICMS, alguma coisa assim que varia de estado para estado, mas na maioria dos estados do Brasil não tem esse tipo de isenção. Então isso aí também dificulta o acesso a esses carros. E os valores também muito elevados. Hoje um carro zero desse nível aí não se encontra por menos de 130 mil reais, o que faz com que seja um carro de difícil acesso. A maioria da população brasileira não tem acesso a um veículo nesse valor. Então isso também dificulta. E até mesmo esse elevado valor e a perda com desvalorização também faz com que a vantagem e a economia que o híbrido gere, ela seja anulada por esses outros itens, né? Que é o custo do carro e a desvalorização do mesmo. Então, no Brasil, ao meu ver, isso é uma opinião particular, não compensa tanto assim ter um carro híbrido no Brasil. Na minha opinião, também, ela vale a pena mais um carro elétrico, devido ao fato que o carro elétrico ele possui, é caro também no Brasil, assim como o carro híbrido, mas o carro elétrico ele possui apenas um sistema, o sistema elétrico. Então você não vai ter gastos com a parte mecânica do motor a combustão. Já num carro híbrido você tem dois gastos, né? Tem um gasto na parte elétrica e da parte a combustão. Então, na minha opinião, eu preferiria um carro 100% elétrico do que um carro híbrido. Mas é claro que também os carros a 100% elétrico no Brasil estão com preços aí próximos a 200 mil reais. Então também exigiria que tivesse uma isenção fiscal para esses carros. Então a dificuldade desses carros no Brasil realmente é uma política que facilite esses carros terem acesso no Brasil. Eu, por exemplo, não acho que um carro híbrido deveria custar mais caro do que um carro a combustão. Seguindo o exemplo do Corolla, o Corolla híbrido ele deveria custar o mesmo preço ou até menos do que o carro do Corolla a combustão, devido ao fato de que ele polui menos, é um carro mais amigável ao ambiente. Então deveria ter uma preocupação por parte dos governos, né, com relação a isso para baixar o custo deles. Se baixar o custo, tiver uma certa isenção fiscal com relação a IPVA, IPI, ICMS nesses carros, realmente aí sim valeria a pena comprar esse tipo de carro no Brasil. Mas deixando bem claro, isso é minha opinião. É claro que você pode ter uma opinião diferente com relação a isso. Agora eu gostaria de saber, você tem um carro híbrido aí, seja qual for, seja o Fusion, Prius ou um Corolla? Você tem? Deixe aí nos comentários, fale a sua opinião, como que é realmente lidar com esse tipo de carro no dia a dia. É muito importante e enriquece o nosso debate. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. A ideia dele é mesmo para levantar o debate com relação à viabilidade desses carros no Brasil. Deixe seu like, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!